Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou a Karina e esse aqui é o Trash List. Vou falar pra vocês que eu tô com essa lista engavetada há muito tempo já. Vira e mexe o tema volta aqui pro canal, seja por meio de lista estúpida ou alguma review específica que a gente vai fazer. Mas eu sempre acabo perdendo o time, engavetando de novo e deixando pra depois. Mas como a gente falou de Abigail, que é um filme de vampiro que a gente gostou bastante, eu achei a oportunidade perfeita pra finalmente colocar essa lista no ar. Até porque Val tá viajando e os filmes que vocês estão pedindo pra gente falar, que são o Late Night with the Devil e o filme de freira da Sydney Sweeney, a gente só vai conseguir falar na semana que vem. Então eu vou aproveitar esse gap e lançar logo a minha lista com meus 10 filmes de vampiro favoritos. Eu sou suspeita porque eu amo essa estética linda, essa energia sexual, essa atmosfera às vezes meio blasé, às vezes mais bagaceira. E com muita luta eu consegui reduzir para 10 títulos, porque acreditem, eu poderia ter colocado muito mais. Então, essa vai ser a parte 1 e qualquer coisa me bota no paredão, tô brincando. E qualquer coisa eu faço a parte 2 aí, se vocês pedirem, se vocês gostarem. E sem mais delongas, bora falar de filme bom. Sharkula! Sharkula! The Devil Fish! Começando pelo clássico dos clássicos, considerado por muitos a melhor adaptação do romance de Bram Stoker de 1897, Drácula de Bram Stoker, de 1992. Dirigido por ninguém menos que Francis Ford Coppola e com um elenco sinistro. Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Winona Ryder, Monica Bellucci e até o Cary Ellis, nosso eterno Lawrence de Jogos Mortais. Eu já vou adiantar pra vocês que apesar de eu ter uma edição lindíssima de capa dura que eu comprei num sebo muito barato, eu nunca li o livro, então eu não sou a melhor pessoa pra falar se é uma boa adaptação ou não, mas eu sou uma excelente pessoa pra falar que é sim um filme maravilhoso. Até porque eu já vi o Drácula do Dario Argento, né, gente? Então assim, eu tenho bagagem. Primeiro que é muito claro o carinho que o Coppola tinha pelo projeto. Pelo que eu li sobre a produção, a Winona Ryder que levou o roteiro pra ele, e reza a lenda que de cara ele amou, porque ele era muito fã do livro, e foi aí que ele teve a sacada de como o cinema foi criado na mesma época que o livro foi lançado, de fazer o filme como se fosse tudo na mesma época. Isso impacta principalmente nos efeitos visuais. E o que aconteceu é que a equipe que já estava escalada pra fazer os efeitos visuais não deu muita bola pra ideia dele não, falou que era impossível de fazer, e ele foi e demitiu todo mundo e contratou o filho dele, o Roman, que é um grande entusiasta de mágica, para comandar esses efeitos aí. Então tudo que a gente vê no filme, todos os truques, foram feitos na cena mesmo, não tem retoque digital. E isso vale para os cenários, vale para as maquiagens, desde envelhecimento, a rejuvenescimento, de vampiro, de morte, a principalmente os efeitos. Então tudo ali é prótese, jogo de sombra, sobreposição, luz, perspectiva, aceleração de frame rate. Tudo que o Coppola podia fazer, ele fez. Há quem diga que isso tudo é meio exagerado, que sai um pouco da atmosfera sombria do terror, mas eu particularmente acho maravilhoso, acho camp, e gosto mesmo de ver como se fosse uma exposição de efeitos visuais possíveis. E aquilo, eu tava comentando com meu irmão há pouco tempo sobre como é gostoso ver uma trecheira com orçamento. E, gente, desculpa, aquilo ali é a trecheira do Coppola. E eu falo isso da forma mais positiva possível. E o mais importante é que ele claramente estava se divertindo ali, estava abraçando o projeto, fazendo firula com o filho dele, estava vivendo o momento da vida dele. E o resultado, de fato, é muito bom. Mas sobre a história, o filme nada mais é do que a jornada de um homem apaixonado que sofreu muito vendo a sua amada se suicidando, renegou a igreja, conquistou a vida eterna e agora tá em busca do amor da vida dele. E, gente, pelo amor de Deus, se o Gary Oldman, com aquela skin, vem no meu ouvido e fala: eu cruzei oceanos de tempo pra te encontrar, pelo amor de Deus, eu derreto na hora. Sério, como que não cai na lábia do Drácula, gente? Tá maluco? Mas eu amo que esse filme é o hino dos góticos. Tudo nele, o cenário, a direção de arte, os figurinos, a trilha sonora, as atuações exageradas, tudo grita cultura gótica e eu vivo por isso. Sério, eu queria muito ser a Mina. Ou a Lucy. Na verdade, eu acho a Lucy de vampira mais icônica. Infelizmente, o que eu acho um absurdo, ele não tá disponível em nenhum streaming, só tem pra aluguel. Mas vocês acham aí, né, gente? Não é como se eu estivesse falando de um filme obscuro, impossível de achar na internet. I have crossed oceans of time to find you. Já começamos bem, quis começar logo por Drácula de Bram Stoker, porque era óbvio que ele ia estar na lista, já queria tirar da frente.
Mas vou continuar com outro que também é óbvio, que também é meio brega, acho ele bem cafona na real, mas cafona no melhor sentido na palavra. Eu acho super divertido, super camp. E é claro que eu tô falando da história de um casal homoafetivo extremamente tóxico entre um narcisista e um deprimido que decidem adotar uma criança pra tentar melhorar a relação. Mas é claro que isso não dá nada certo. E é claro que eu tô falando do maravilhoso Entrevista com o Vampiro de 1994, inspirado no livro clássico da Anne Rice de 1976. Anne Rice, que diga-se de passagem, uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Entrevista com o Vampiro, que eu acho que é um dos filmes mais famosos de vampiro que existem, teve o roteiro adaptado pela própria Anne Rice e foi dirigido pelo Neil Jordan, e eu arrisco dizer que é o filme mais famoso dele. E aqui, como nossa família protagonista, nós temos Brad Pitt como Louis, um vampiro deprimido que se sente sozinho e o tempo todo questiona sua natureza assassina. Tom Cruise como Lestat, que pra mim é tranquilamente o melhor papel da carreira dele, o melhor personagem do filme, que é um vampiro mais sádico, que gosta de ser vampiro, e ao mesmo tempo que é ameaçador, é também carismático, engraçado e sarcástico, do jeito que eu gosto. E pra completar, tem a Kirsten Dunst, bem novinha, como Cláudia, uma vampira criança que eles transformam e meio que adotam, ou o equivalente à adoção no mundo vampiro. E ela tem muitas questões sobre envelhecer mentalmente, mas nunca fisicamente, afinal de contas ela foi transformada ainda criança. Pois bem, como o título sugere, o filme começa com um jornalista entrevistando um dos nossos protagonistas, o Louis, que tá lá na Coitadolândia contando como ele foi transformado há mais de 200 anos, e que ser vampiro é muito ruim, e que ele se sente sozinho e etc. E a partir dos relatos dele, o filme vai entrando nos flashbacks desde o momento em que ele foi transformado pelo Lestat até o momento presente. E o que é o mais legal do filme, além de mais figurino, maquiagem e arte impecáveis, é a dicotomia entre a tristeza e a culpa do Louis e a crueldade e confiança do Lestat. Em um determinado momento do filme, entra ainda o Antônio Bandeiras na história como Armand, um líder de um grupo de teatro de vampiros que fingem ser humanos, que fingem ser vampiros. Isso até é uma piada no filme, eu acho muito engraçado. E isso afeta totalmente a relação dos dois, que apesar de ter totalmente uma carga homoerótica ali, ela não é explícita em nenhum momento. Então esse ciúme do Armand é uma camada a mais pra essa parte da história que fica ali meio que nas entrelinhas, mais ou menos. Mas é isso, gente. Acho difícil alguém não ter visto ainda esse clássico dos anos 90. Mas se for o caso, assiste, que você vai ver um pouco mais desse lado menos glamouroso e mais melancólico dessas criaturas. O filme tá disponível no Prime Video. Hannah, Louis, be like her one day? Mon Dieu. More melancholy nonsense. I swear you grow more like Louis every day. Já que a gente tá falando de vampiro triste e melancólico, vamos continuar com essa energia lá embaixo e falar de um filme lindo que eu amo, mais recente um pouco, um dos mais recentes da lista, escrito e dirigido por Jim Jarmusch, Amantes Eternos, de 2013, que conta a história de um casal de vampiros, Adam e Eve, que existem e estão juntos desde os primórdios da humanidade. Eles acompanharam todos os momentos culturais e sociais mais importantes da história e depois de alguns séculos separados se reencontram em Detroit, que tá meio abandonada, uma cidade quase apocalíptica. E nesse aspecto, ele lembra muito Entrevista com o Vampiro, porque é um filme que fala muito sobre depressão e solidão. Porque se a gente parar pra pensar, realmente deve ser muito angustiante você viver todos os momentos da humanidade, sabe? Por séculos e séculos, eu fico cansada só de pensar, desesperador. E aqui, o nosso casal principal, lindamente interpretados pela Tilda Swinton e o Tom Hiddleston, que são ali um dos casais mais descolados do cinema, tá completamente entediado. E aí, muito ao contrário dos outros dois filmes que tem aquela energia cafona no melhor sentido da palavra, esse filme aqui é muito elegante, é um filme chique. Sério, o filme é muito bonito, desde a fotografia, até os diálogos, até a trilha sonora, que muitas das vezes é diegética, porque o Tom Hiddleston é um músico, então muitas vezes ele tá tocando algum instrumento, ou eles só estão entediados ouvindo algum disco, alguma coisa. E é isso, a gente acompanha esse casal vivendo uma vida normal, só que sendo vampiros que com o passar dos anos foram se tornando cada vez mais seletivos e cuidadosos com o sangue que eles consomem. E aí vocês me perguntam, mas Karina, será que esse filme não é chato? Pelo que você tá falando, parece um pouco parado. E gente, eu juro que não. E vocês sabem que eu gosto de filme dinâmico. Mas a atmosfera do filme é tão encantadora e você se envolve tanto com os personagens que é só uma delícia de acompanhar. Fora que, lá pra metade, a irmã da Tilda Swinton, que é interpretada pela Mia Wasikowska, que é bem mais descompensada, namora um humano e é uma diva.
ela dá uma agitada no filme também. Mas é isso, gente. Mais uma história de amor melancólica entre vampiros entediados que vivem nos tempos atuais. E eu recomendo muito, tá no Prime Video e na Mubi. Tell me, what is this man got? He makes me cry. Lord, I don't wanna cry. Mas ficou muito sério o clima aqui, eu já tô ficando melancólica. Vamos jogar pra bagaceira um pouco e falar de um clássico absoluto dos anos 80. A Hora do Espanto, de 1985, dirigido pelo Tom Holland, que dirigiu também nada menos que Brinquedo Assassino. Esse tem até sessão trashback aqui no canal, pra quem quiser saber mais. E eu tô ligada que teve um remake recentemente, mas eu não fui atrás. Assim, se estiver passando a Rede, eu até assisto, mas eu não procurei. Mas o que mais me encanta no original são duas coisas: atmosfera oitentista e efeito prático. Pra quem não conhece, a história do filme é bem simples. Um adolescente começa a desconfiar que uns assassinatos que estão acontecendo têm a ver com seu novo vizinho, interpretado pelo Chris Sarandon, que é um cara misterioso e sedutor. E ele começa a perceber uns sinais de que ele é um vampiro. E aí, nessa mistura de filme adolescente clássico dos anos 80 com Janela Indiscreta do Hitchcock, ninguém acredita no que o menino tá falando de que o cara é um vampiro. Ao mesmo tempo em que ele já descobriu que o menino sabe que ele é um vampiro. Então começa esse jogo entre os dois em uma trama bem simples, porém muito divertida. E com os efeitos muito maneiros. Os vampiros têm um visual bem único e tem bastante body horror ali no maior estilo trash que a gente ama. E foi muito interessante e diferente para a época que o filme foi lançado, em que os slashers tradicionais estavam muito em alta, fazer a sua homenagem aos filmes de monstro da Hammer. Tem até um personagem interpretado pelo Roddy McDowall que representa bem essa homenagem aí nesse papel dele de ex-ator de filme de vampiro que hoje em dia é um especialista charlatão. Infelizmente, nos streamings ele só tá disponível para aluguel, mas você acha fácil aí, esse filme é bem tranquilo de achar, se bobear tá até no YouTube. Eu acho que a maioria aqui, inclusive, se você jogar completo no YouTube, você acha. Seguindo nos anos 80, e não, ainda não é ele, eu vou falar de um filme mais sério, que não fez tanto sucesso na época, mas que hoje em dia já é mais bem cultuado. Que é o filme de vampiro em que a palavra vampiro não é dita em nenhum momento, eles não têm dentinho, eles não viram morcego, mas se botar eles no sol, eles dão defeito sim. E eu tô falando do filme de 1987, dirigido pela Catherine Bigelow, que futuramente ia ser vencedora de Oscar, e pra quem gosta de fofoca, ex do James Cameron, sendo que na época ela era futura do James Cameron ainda. Quando Chega a Escuridão, do original Near Dark, com o grande ator de Mutantes da Record, que é sempre figurinha carimbada aqui na trecheira, o Lance Henriksen, e o Bill Paxton, que eu acho um ator extremamente versátil e que nesse filme tá com a maior skin de gostoso da carreira dele. Eu arriscaria dizer que é o melhor papel da carreira dele também, mas eu posso estar enviesada. Esse filme tem uma proposta bem diferente porque ele é uma espécie de faroeste de vampiro. Ele tem uma coisa mais beira de estrada, mais sóbria, até mais white trash, sabe? Aqui não tem estética gótica, não tem vampiro magnata, vampiro milionário, vampiro intelectual. O que tem aqui é uma família de vampiros que mora em um trailer e viaja estrada fora se alimentando de forasteiros e bêbados em bar insalubre. E é justamente essa estética que é interessante. Tem uma cena deles barbarizando num bar que é extremamente violenta, extremamente visceral, é maravilhosa. Mas a trama central que rege a história é sobre um garoto que é atacado por uma vampira maravilhosa, diva, que é a May, e tá desesperado, porque ele começa a sentir uns sintomas e não quer que essa transformação aconteça. Até porque o ritual de inicialização envolve ele ter que participar de uma chacina, e ele não quer. Então ele pede ajuda para a família dele, e o filme é basicamente sobre famílias se protegendo, fazendo o que é preciso para sobreviver, sendo atacar outras pessoas ou não. Esse filme não tem em lugar nenhum, nem para aluguel, mas dá para achar na internet também. Agora, saindo de um filme mais sujo como Near Dark, vamos dar uma agitada também e mudar completamente de estilo. Voltando para 2014, esse sendo, acho que o mais recente da lista. Não, gente, não vai ter Crepúsculo, mas no sigilo eu gosto.
E esse é mais um filme que tem review aqui no canal, e quem acompanha a gente há mais tempo deve estar esperando, porque toda oportunidade que eu tenho de enaltecer esse filme, eu enalteço. E é O Que Fazemos nas Sombras, filme do maravilhoso Taika Waititi. Eu sou fã de quase tudo que ele faz, e esse mockumentary, que é um falso documentário, que acompanha a vida de 4 vampiros de estilos e épocas diferentes, morando juntos numa república nos tempos atuais na Nova Zelândia, é uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti, juro. Eu amo o timing de comédia do Taika, é muito o tipo de humor que eu gosto de consumir, porque ao mesmo tempo que é bobo, é inteligente, e eu sou fascinada. No filme, a gente vê esses vampiros que representam a estética do Drácula de Bram Stoker, de Lost Boys, de Entrevista com o Vampiro e de Nosferatu, vivendo situações corriqueiras, cotidianas, coexistindo entre si e entre a sociedade, desde as brigas entre eles sobre o dia a dia na casa, até eles matando gente pra sobreviver ou tentando se divertir à noite, tentando entrar em boate. Tudo é muito divertido de acompanhar. E o fio que permeia a história é que eles transformam um quinto elemento que representa os vampiros jovens, mais crepusculars, e a partir da interação com ele e com um amigo dele humano que trabalha com TI, eles vão se adaptando melhor à vida moderna e à tecnologia. Tem até uma gangue de lobisomens que rivaliza, mas também confraterniza com eles em diversos momentos. E, enfim, gente, é uma pataquada, mas é uma pataquada inteligente, engraçada e cheia de significado também. Eu recomendo demais, tá no Look, tá na Mubi, e eu sei que tem uma série que muita gente me recomendou, muita gente falou bem, mas ela tá na minha lista ainda não peguei pra assistir. Mas um dia eu faço isso, e aí eu falo o que eu achei. I go for a look which I call dead but delicious. Hello, ladies. E já que eu falei a palavra mágica, pataquada, não tem como eu fazer lista de vampiros sem colocar esse. E eu sei que é controverso porque ao mesmo tempo que é um filme de vampiro, ele também não é essencialmente um filme de vampiro. Mas o que é o cinema se não interpretações diferentes e inusitadas das coisas, não é mesmo? E tendo o Nicolas Cage no elenco, fica muito melhor, né? Vamos combinar. E é claro que vocês já sabem que eu tô falando da fonte inesgotável de memes de 1988, O Beijo do Vampiro, que é até o tema da minha caneca, e isso foi uma coincidência, eu só gosto muito dessa caneca mesmo, não foi premeditado. A gente falou sobre ele recentemente aqui, depois da gente ter se decepcionado bastante com o Renfield, que saiu no ano passado, e ter revisitado esse filme foi bom demais. Se você nunca viu, com certeza você já viu algum trecho de meme na internet. Eu confesso que eu só lembrava da parte do humor, que de fato é muito engraçada, mas a real é que quando você pega pra assistir sério, na moral, você se depara com uma história bizarra sobre um chefe extremamente abusivo e abusador que entra num surto psicótico achando que é um vampiro. E é por isso que eu falei, não é necessariamente um filme de vampiro, acho que destoa bem do tom do restante da lista aqui, mas é aquele ditado, né, gente? A lista é minha, eu coloco o filme que eu quiser. E independente dele não ser a primeira coisa que vem à cabeça quando você pensa em filme de vampiro, eu recomendo pra todo mundo que é fã do Nicolas Cage, e pra quem não é fã do Nicolas Cage, eu recomendo também. Tá no MGM Plus. Saí um pouco do eixo agora, mas vou voltar e vou voltar com tudo. Simplesmente porque é impossível falar de filme de vampiro sem falar do papai de todos, né? O icônico que mesmo depois de 100 anos continua brilhante e divertido, Nosferatu de 1922. Quando a gente fala de filme de vampiro, tem muito clássico antigo lá dos primórdios pra gente considerar. Os do Bela Lugosi, os do Christopher Lee, mas eu confesso que dessa leva dos pioneiros, o meu favorito realmente é o Nosferatu, que é esse grande representante do expressionismo alemão dirigido pelo F.W. Murnau, que foi a primeira adaptação de Drácula de Bram Stoker para o cinema, apesar das pequenas modificações por conta de direito autoral ali, né, para não parecer que eles estavam imitando de fato. Mas eles estavam. Tem um vídeo bem legal aqui no canal, especial de 100 anos de Nosferatu, que meu irmão falou bastante do filme. Mas não tinha como fazer a lista sem ele, simplesmente porque ele é um deleite visual até hoje. Foi e continua sendo extremamente ousado, original, criativo, bem feito e assustador. Sério, se vocês nunca pararam pra ver ele inteiro, porque com certeza as cenas famosas vocês já viram, só vai. Tem no YouTube, é curtinho, e você pode ver no YouTube sem peso na consciência. Afinal de contas, tá em domínio público, né, o Divo. Inclusive, parece que o remake do Robert Eggers está cada vez mais próximo de ser lançado, né? Então é bom que você vai aquecendo aí.
E agora só faltam 2 filmes, e nesse penúltimo eu preciso honrar o nome do canal. E falar desse filme que é maravilhoso e que eu gostaria que todo mundo tivesse a experiência que eu tive. Porque eu assisti ele há muitos anos atrás, sem saber do que se tratava. Então o filme começou, eu achei que era só um filme de amigo do Tarantino, fazendo o filme do Tarantino. Quando, do nada, vira aquela trecheira de vampiro maravilhosa. Eu acho difícil, a essa altura do campeonato, alguém não saber que Um Drink no Inferno, dirigido pelo Robert Rodrigues em 1996, é um dos filmes de vampiro mais divertidos que tem. Inclusive o Abigail, que foi o motivo, né, o pontapé pra eu finalmente tirar essa lista da gaveta, tem uma estrutura de roteiro meio que parecida com a de Um Drink no Inferno. Essa coisa da quebra de expectativa, quebra de gênero. Mas voltando ao filme, o roteiro é claramente escrito pelo Tarantino e conta a história de 2 irmãos criminosos, o Tarantino e o George Clooney, que sequestram uma família, que são o Mr. White de Cães de Aluguel, a Juliette Lewis novinha e o irmão dela, e eles estão fugindo da polícia e cruzam a fronteira do México. Chegando lá, eles se refugiam num bar que, entre clientes e funcionários, tem simplesmente Salma Hayek, Dani Trejo, Tom Savini, grande elenco, e é nessa mistura de lugar insalubre com performances musicais icônicas que as dançarinas e os funcionários do bar viram vampiros e começa uma loucura tremenda de vários combates, gente virando vampira e a família tendo que se aliar aos seus sequestradores para tentar sobreviver àquela maluquice. E no meio dessa patifaria tem muito efeito especial divertido, muita morte, muito vampiro virando criatura, muito diálogo engraçado e, claro, uma crítica social ali também sobre a xenofobia dos estadunidenses com os latinos, em especial os mexicanos. Filmaço, gente, tem que assistir. Também teve uma série que veio do filme, eu acho que deve ter umas 3 temporadas, mas não lembro de ninguém ter me recomendado e eu honestamente também não assisti. Se for boa, vocês já viram, comenta aí e me avisa. Um Drink no Inferno tem pra aluguel no Prime Video. E pra fechar, agora, ele, o meu queridinho. Sério, eu amo esse filme. Eu queria morar dentro dele, eu queria que a minha vida tivesse essa estética. Que é, obviamente, Os Garotos Perdidos, ou The Lost Boys, de 1987. Pra mim, o melhor trabalho do divo Joel Schumacher. Eu usei muito essa palavra aqui hoje, mas não tem jeito, gente. Ela é muito atrelada a filme de vampiro. Mas eu amo que o Joel Schumacher é brega, mas ele é brega de um jeito bom. Ele é brega camp. Eu acho maravilhoso. O Fantasma da Ópera dele é uma pataquada sem tamanho, que é uma delícia de assistir. Até os Batmans dele, que as pessoas odeiam, que tem o Mr. Freeze, a Era Venenosa. Nossa, pior filme do mundo. Gente, vocês são malucos. Eu amo, acho super divertido. E aqui, o Joel pegou esse talento dele pra canalizar da melhor forma possível todo o exagero dos anos 80, a estética, as roupas, a androgenia, e tá tudo ali, principalmente no visual dos vampiros, que é uma das coisas mais incríveis e eu acho que merecem mais destaque aqui. Sério, pra mim aqui, ele fez o melhor filme de vampiros de todos os tempos, e essa é a minha opinião. Se você não concorda, tudo bem, pode discordar aí da sua casa, a gente vive numa democracia e é sobre isso. Inclusive, tem muito do Joel imprimido nesse filme, porque ele originalmente era para ser mais infantil. Ele foi concebido para ser uma coisa mais os Goonies. Tanto é que quando o Joel recebeu o roteiro, ele leu, ele estava quase desistindo. O próprio roteirista falou que teve a inspiração para o roteiro quando ele leu o Entrevista com o Vampiro da Anne Rice e ficou muito fissurado no personagem da Cláudia, que é a vampira criança, e fez o panorama ali, correlacionou ela com Peter Pan e pensou, e se Peter Pan fosse um vampiro? E foi daí que surgiu. Justamente por isso, o nome do filme é Garotos Perdidos, The Lost Boys. Mas aí, quando o Joel estava prestes a recusar a direção desse filme, ele teve umas ideias ali e decidiu substituir o grupo de vampiros, que inicialmente seriam pré-adolescentes, por esse grupo de jovens gostosos, maravilhosos, cheirosos. Eu queria trazer aqui umas aspas do Joel Schumacher que eu achei maravilhosas e que falam muito sobre ele e sobre o filme. Vampiros são gostosos. Eles são os únicos monstros eróticos. Frankenstein não é gostoso. Fecha aspas.
Sério, ele é muito divo. Mas vamos falar do filme em si, que eu não falei ainda. E meu amor, aqui eu não quero saber de depressão e de coisas pra baixo. É dormir o dia inteiro, fazer rolê a noite toda, não envelhecer e não morrer. Nesse universo, ser vampiro é muito divertido. E esse é literalmente o slogan do filme. Na cidadezinha de Santa Carla, uma mãe e seus 2 filhos, que acabaram de se mudar, estão tentando se enturmar na cidade nova. E aí o irmão mais novo, que é o mais nerd, faz amizade com uma dupla de irmãos nerds que gostam de quadrinhos. E eles logo já avisam que a cidade está infestada de vampiro. Enquanto isso, o irmão mais velho, que é o mais rolezeiro, vai dar um rolê e conhece a Star. Já fica afim dela logo de cara, mas ela tá pegando o David, que é o líder desse grupo de vampiros descolados que estão tocando o terror na região. David esse que é a cara do filme. Quando você pensa em Lost Boys, imediatamente o Kiefer Sutherland vem na sua cabeça. Mas voltando à história, ele vai dar um rolê com os vampiros e acaba sendo transformado. O irmão mais novo então percebe que alguma coisa tá errada e começa essa jornada de salvar o irmão e exterminar os vampiros. E no meio disso tem muita cena icônica. A cena que já foi reproduzida em vários filmes do Arroz Virando Verme, a cena do vampiro morrendo na caixa de som com a frase de efeito, os vampiros embaixo da ponte, a cena do saxofonista bombado no palco. Sério, esse filme ele só poderia ter sido feito por uma gay, não tem como. E como eu falei da cena do saxofone, não tem como não falar da trilha sonora, que é perfeita, maravilhosa. Eu te desafio a assistir esse filme e não ficar com People Are Strange e Cry Little Sister na cabeça depois disso. É impossível. Mas se eu for ficar aqui contando todas as cenas icônicas do filme, eu vou transcrever ele pra vocês, e essa não é a minha intenção. Então só vão assistir, que vocês não vão se arrepender. Se você já viu, vai ver de novo, que esse é o tipo de filme que você pode ver quantas vezes quiser, que você não vai cansar nunca. Ele, infelizmente, não tá em nenhum streaming, nunca esteve, eu nunca achei. Eu já procurei várias vezes, eu acho isso um absurdo. Mas, gente, baixa aí, vocês sabem o que fazer. E é isso, gente. Meus agradecimentos pro Shirts of the Grave, que é de onde é essa camisa maravilhosa que estou usando. E eu sei que essa lista ficou estadunidense demais, talvez até um pouco básica. Mas, cara, eu tentei não pensar muito, só falar os primeiros que vinham na minha cabeça e que eu amava. E foi isso. Se vocês quiserem, me fala que eu faço uma parte 2. E aí eu falo do filme do Del Toro, do Park Chan-wook, falo do Deixe-me Entrar, falo de umas coisas mais obscuras. E se eu não falei do seu filme de vampiro favorito, se você tem algum pra me indicar, algum obscuro que só você conhece, manda aí nos comentários que eu vou ficar super feliz de conhecer coisa nova e de ter algumas ideias aí pra parte 2. Agora, com licença, gente.